antes de lhe ouvir dizer: a nossa preocupação hoje é que isto nunca seja esquecido para que nunca mais volte a acontecer. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Professor Viário, nunca mais e sem anistia. O teu relato que eu estava acompanhando fala por si só. Ele mostra como os fatos são encadeados e produz a clareza do relato, qual era o objetivo central de uma intentona golpista que estava no centro do governo Bolsonaro desde o 7 de setembro de 2021, o 7 de setembro de 2022, a reunião com os embaixadores, os atentados que tomaram conta de Brasília na diplomação do Lula, a tentativa de explosão de um carro no aeroporto e as mobilizações do 8 de janeiro. E é impressionante, nesse rico relato que você apresentou, professor Viário, como isso ia acontecendo e na transição política que o país estava vivendo, a gente teve uma certa ilusão, uma certa ingenuidade em não se preparar, não antever, não se contrapor com mobilização política, que era uma espécie de continuidade do 1º de janeiro, quando o povo gritou sem anistia, para aquela derrota política. Eu acho que o Brasil correu um grave risco. Esses fatos também mostram como é importante a memória. A memória não para olhar para trás, a memória vai olhar para frente. Se você relaciona o golpe de 64, 60 anos, você relaciona com 2016 o golpe contra Dilma, e com o 8 de janeiro a intentona golpista, você encontra um elo de coerência, de ligação com essa concepção fascista, autoritária, que dominou, a partir da eleição do inelegível Bolsonaro em 2018, o alto comando das Forças Armadas. Esses militares que participaram dessas articulações, conforme relatam os celulares falantes, isso era produto, isso era consequência de uma influência política, autoritária, bolsonarista, dentro da instituição Forças Armadas. E eu acho que esse dado é importante porque, além da mobilização do dia de hoje, eu agradeço a oportunidade de participar dessa mobilização, eu acho que é fundamental esta mobilização sinalizar punição, condenação, prisão e sem anistia. Mas só isso não. É necessário a gente avançar para propor uma reforma democrática na instituição Forças Armadas. Eliminar essa ideia de ordem interna na concepção do papel das Forças Armadas. Mudar a concepção de defesa nacional e que as Forças Armadas estão voltadas para a ordem interna e não para a defesa externa. E adaptar, atualizar, modernizar a defesa nacional como política pública de Estado para o Brasil se colocar à altura dos novos desafios do mundo. Olha bem, enquanto o mundo atravessava uma puta crise da geopolítica, nós estávamos discutindo acampamento em quartéis, assassinato de autoridades. As Forças Armadas se transformaram no governo Bolsonaro numa espécie de polícia interna, uma polícia de aventuras, uma polícia de, vamos dizer assim, de bandidos, promovendo a proposta de assassinatos, etc. E eles agora dizem que era apenas uma ideia. Eu acho que os chefes militares têm que se dar conta de que o que aconteceu com as Forças Armadas é algo muito grave, porque essas tentativas foram geradas no seio das Forças Armadas. E é necessário fazer uma punição. Essas lideranças que expressavam, através dos documentos, dos celulares, através de delações, como eles pretendiam fazer um golpe. Aliás, eles estavam atualizando a alternativa golpista, que já vinha desde antes, principalmente a partir do governo Bolsonaro, com a crise da Covid,
e principalmente com as manifestações de criticar as urnas eletrônicas, de contestar as urnas eletrônicas. Portanto, eu acho que este é um dia muito especial, professor, para a gente lembrar, olhando para o futuro. A questão democrática no Brasil não está solucionada. A questão democrática ainda está em aberto, porque existem bolsões de autoritarismo de tipo fascista, de extrema-direita, no interior das instituições. Isso precisa ser enfrentado com punição, com o devido processo legal, mas principalmente com o debate político, com a disputa política que está em curso no Brasil. Eles hoje têm uma base social, têm uma base popular. Isso está revelado nas eleições de 2022, de 2024, e nós temos que ficar muito atentos, porque há uma espécie de ofensiva da extrema-direita no Brasil e no mundo. Veja o que aconteceu com a Big Tech Meta em relação a adotar o trumpismo como orientação estratégica para o processo de autorregulação. Então, eu acho que hoje o risco da democracia, além da força, da coação, da violência representada pelo aparato repressivo do Estado, você tem uma outra vertente que é a mentira, a manipulação, as fake news, a criação de uma alternativa de relato, de negação da verdade, de negação da história, de negação do que é legal e do que é ilegal, do que é crime e do que não é crime. E eu acho que são desafios novos para colocar a luta democrática, além, evidentemente, de relacionar o 8 de janeiro, a defesa das liberdades democráticas, com mudanças sociais e econômicas.